Chamo Luiz Justino da Silva Júnior e hoje sou professor das disciplinas de Humanidade e Humanismo na Universidade Católica de Pernambuco. Bora lá, minha aproximação com Fé e Alegria começa no ano de 2006, com a chegada de Padre Pedro, que é dele a ideia de trazer o Fé e Alegria para Recife. E assim, através dele, desse sonho de articular Universidade, Fé e Alegria e a Escola Liceu de Artes e Ofícios, que na época assim, tinha se transferido aqui para o campus Nóbrega. O meu namoro com Fé e Alegria já acontecia desde alguns anos antes, Padre Pedro tinha essa noção. E aí, já em 2006, ele foi me convidando e foi me lançando para conhecer um pouco mais da experiência de Fé e Alegria. Seja em São Paulo, seja na Venezuela, onde eu pude conhecer todo o trabalho, vamos dizer, da Casa-Mãe de Fé e Alegria, as experiências que eram feitas lá, digerir um pouco isso ou internalizar um pouco dessa experiência, voltar ao Recife e, junto com a coordenação de extensão da universidade, a gente tentar fazer uma proposta que alinhasse os estudantes do Colégio Liceu, a coordenação de extensão da Universidade Católica de Pernambuco e possibilitar esse vínculo de estudante, esse vínculo de participação de estudantes, professores, com o Fé e Alegria. O processo de implantação das atividades de Fé e Alegria foram difíceis, não foram fáceis, Era uma salinha 2x2, e logo no primeiro ano nós tivemos 500 beneficiados, sendo 400 do pré-universitário, e 200 do apoio pedagógico. Não, tá certo essa conta? Eu disse quanto, Igor, tu lembra? Eu falo apoio pedagógico, apoio o reforço escolar foi. O Horizonte também, Não, era o Horizonte, era o apoio pedagógico, Não era. Era o pré-universitário, o apoio pedagógico e os grupos culturais. Eram 500 e no ano seguinte logo foram para 600, sendo 300 só do pré-universitário. Então, assim, uma das coisas muito bonitas dessa experiência do pré-universitário foi escutar dos próprios beneficiados que, ao estarem dentro de uma universidade, sem ser universitários, mostrava uma realidade nova para eles, mostrava que havia sim a possibilidade deles fazerem um curso universitário, e isso os estimulava a estudar cada vez mais, a se empenhar cada vez mais naquela experiência, e o resultado sempre era positivo, Era um projeto que mais aprovava estudantes nas universidades na época. Tem uma história bem engraçada, que no primeiro dia de aula, seria a aula de biologia, e naquele agito de aluno que chega, que entra, que sai, a gente tinha previsto um momento com o Padre Pedro Rubens, o reitor, para dar as boas-vindas, e acabou que ele se atrasou. Fizemos a acolhida, os alunos entraram, sentaram, e depois de uns 15 minutos da aula começada, um senhorzinho bateu na porta, entrou na sala, a professora Catarina, na época, olhou para ele e fez: sente, por favor, o senhor chegou atrasado, sente, procura um lugar. E aí Padre Pedro olhou para ela e falou assim: eu sou o reitor, E isso marcou a história de Catarina, isso marcou a história de todos nós, Catarina hoje atua dentro da universidade, na parte administrativa, fez o mestrado em biologia, Tá bem feliz aí na missão dela. Um momento triste, uma lembrança triste, foi de um dos nossos monitores,
que ele veio a falecer tempos depois, então isso foi muito triste, né? Mas também a irmã dele continua, né? Fez universidade, é museóloga hoje, né? E continua aqui na missão conosco. Então isso é algo também assim, muito massa, né? E aí são tantas, assim, lembro como não tinha espaço de material chegar e a gente ter que distribuir esse material nos corredores da universidade, né, para montar os blocos, né? Então, assim, isso foi, assim, são lembranças, né, que assim, de vez por outra eu pego e fico sorrindo, né, de todos esses desafios que a gente foi encontrando, que a gente foi vencendo, né, enquanto equipe, né, enquanto grupo, né, e faz com que, assim, o que Fé e Alegria seja hoje, né, essa grande estrutura que continua nessa parceria entre Liceu, Unicap, né, e a Fundação Fé e Alegria. De Recife, essa parceria com a Universidade Catarina, né, uma parceria assim que só dá frutos, né, nesse sentido, porque assim o campus está aqui do lado, né? A universidade enquanto local de produção de conhecimento, né? Isso também me faz lembrar uma professora também que a gente tinha, né? Que aí nessa experiência, ela é pedagoga, e nessa experiência de Fé e Alegria desafiadora, né? Ela também teve que repensar todos os seus conceitos, né? Tudo aquilo que ela entendia como se fosse educação popular, e ela teve que modificar, né? Ela teve que se repensar. E isso também é bonito, porque a gente vê que nesse processo onde vários agentes participam, né, todos saem beneficiados, né? Todos, através da troca de experiências, através da sua forma de fazer, é afetado pela experiência. Então, assim, eu coloco como diferencial de Fé e Alegria Recife, né? Essa parceria tríplice: Universidade, Fundação Fé e Alegria e o Liceu de Artes e Ofícios, né? Enquanto Fé e Alegria Recife comparado, vamos chamar assim, a Fé e Alegria Venezuela ou a Fé e Alegria outros países da América Latina, né? Fora Brasil, a atuação de Fé e Alegria ela é muito formal, né? Educação formal. E desde que chega Fé e Alegria no Brasil, então a gente vai ter uma certa diversidade de atuação, uma diversidade, né, assim, uma liberdade que nos possibilita parar, olhar para essa realidade, compreender a realidade ao nosso redor e a partir disso, né, e junto com os parceiros, elaborar projetos, executar projetos, né? E aí acredito que, assim, que isso seja um dos nossos pontos fortes para a obtenção de sucesso no trabalho que vem sendo realizado. Primeiro, a escuta, né? O saber escutar, né? O saber contextualizar a turma antes de propor um projeto pedagógico ou um acordo pedagógico, né? Que isso é bem nosso, né? Enquanto, vamos chamar assim, enquanto Fé e Alegria, enquanto qualquer instituição social, de escutar a comunidade, de escutar os possíveis participantes, né? Para que realmente possa propor algo, né, que seja favorável ao desenvolvimento daquela comunidade ou daquela turma, né? Então, assim, muitas vezes na universidade, 5 turmas, 6 turmas, a mesma disciplina, mas ela vai ser desenvolvida a partir de metodologias diferentes, porque cada turma é uma turma diferente. Escutar a sua equipe de trabalho, escutar, né, os seus professores, né, escutar a sua equipe de projeto, né, para que, assim, nessa escuta, né, a gente possa conhecer as qualidades, as potencialidades de cada um, a forma de pensar,
né, de cada um, e nessa diversidade de saberes, né, de formas de compreensão da realidade, né, a gente possa construir uma unidade, né? Então, construir uma unidade dentro de uma diversidade de pessoas, de pensamentos, né? Eu acho que isso é algo que não só no Fé e Alegria, mas de forma geral, né, no nosso país, a gente necessita.